Muito obrigado mais uma vez aí, agora numa casa nova, num formato novo, né? Mas com as expectativas de levar ao nosso público fiel uma informação consistente. Daí a razão de convidar o pastor Marcos. Então é uma alegria, uma honra recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Meu amigo Leite, a alegria e o prazer é todo meu em retornar a esta casa e ao retornar vê-la mais bonita ainda, oferecendo aos telespectadores, aqueles que estão acompanhando essa programação, sempre um bom conteúdo, uma boa conversa, com edificação para o coração, para a mente e para as famílias que nos acompanham. E eu acho, assim, essa conversa, pastor, eu aqui no programa eu me sinto, de certa forma, muito realizado. Eu não diria bem realizado, mas me realizando, né? Porque realizado eu já chegaria ao fim, né? Mas me realizando a cada momento e em cada entrevista, cada conversa, porque me deixa muito feliz encontrar pessoas, tá? Que se sentem agraciados com as informações dos nossos convidados, que se sentem, assim, beneficiados, que se sentem, muitas vezes, olha, tantas mensagens que eu recebo e pessoas que vêm aqui me visitar em troca de um agradecimento porque ouviu entrevistado A, B ou C. Isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço. E olha que eu não faço nada, eu trago o pastor aqui para falar sobre um tema, sobre o futuro da esperança, né? Um futuro com esperança, olhar de forma diferente. Esse é o nosso objetivo, pedir às pessoas para que olhem com esperança, né? Olhe para o futuro sempre, né, pastor? Afinal de contas, a minha luz, me corrija, vejo muitas coisas, de certa forma, doente. Pastor, você enxerga assim também nesses dias atuais? Sem dúvida, Leite, nós vivemos num mundo adoecido, né? A Organização Mundial de Saúde aponta o Brasil como o campeão na ansiedade, quinto lugar na depressão. Então, nós vivemos num Absurdo, mundo, né? em um mundo adoecido, em um mundo sem esperança. As pessoas olham para o amanhã e não enxergam um cenário favorável, não enxergam uma família saudável, só consegue vislumbrar um futuro escuro, sombrio, e isso antecipa a derrota, não é? O desânimo é a declaração da derrota antes mesmo de você entrar na batalha, não é? Então, esse é o cenário do mundo em que nós vivemos. Ou seja, pessoas sem esperança. Pessoas sem esperança. A própria palavra esperança, né, ela é formada por duas palavras, fé e esperar. Então, quem espera com confiança tem esperança. Então, quando nós não esperamos porque não temos a quem recorrer, às vezes pensamos que esse mundo é governado pelo fatalismo, pelo determinismo cego, e quando nós entendemos que existe um Criador que governa todas as coisas, que criou esse mundo para a sua própria glória, e mesmo com o ser humano que decidiu por um caminho de independência, tentar buscar a sua própria felicidade numa perspectiva autônoma, Deus não desistiu de nós. Deus vem a nós em sua graça, em sua misericórdia e revela através do seu Filho Jesus Cristo a maior de todas as esperanças. Então, a esperança tem um nome, e o nome dessa esperança é Jesus de Nazaré. E é fácil buscá-lo, né? Sim. Os caminhos não são tão difíceis. Nós que complicamos, né? Né? Nós que jogamos pedra no caminho, parece, né? É verdade. É porque, na verdade, hoje o mundo, eu enxergo, pastor, que as oportunidades que nos são oferecidas parece que nós queremos aquelas coisas mais fáceis, sabe? Eu não quero, digamos, buscar essa água de onde ela vem. Eu queria no copo.
De preferência já estivesse mais próximo até da minha boca. Uhum. Sabe? Eu quero as coisas... As pessoas querem as coisas mais fáceis. E os desafios fazem parte da nossa vida. Sim. As barreiras, as pedras no caminho, os espinhos. Até são instrumentos de construção, né, pastor? Sim, sim. Através deles, das aflições, se treina as virtudes, né? Como a virtude da paciência, como a virtude do amor, como a virtude da fé, o tema da nossa conversa, a virtude da esperança, né? Porque como você espera o que você não almeja, o que você não nutre expectativa, né? Então, a pessoa que não tem esperança, ela morreu antes da hora, né? Sim. Ou seja, sua alma já está fadada ao fracasso. Então, por isso, parabenizo pela importância desse tema para os nossos telespectadores que nos acompanham, para que olhem para frente com otimismo, não um otimismo cego, mas um otimismo firmado numa confiança num Deus que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Pastor, eu tenho 60 anos, sabe? Eu comecei a trabalhar, acho que com 12, 13. Eu nunca tirei um mês de férias na minha vida. Não me orgulho disso no quesito para ser uma referência nesse aspecto. Mas eu sempre digo lá na empresa, já chegaram a trabalhar comigo, eu tinha 120 pessoas mais ou menos trabalhando com a gente, mas hoje nós temos um pouco mais de 40, talvez 40, 50. Eu só conto no dia da folha de pagamento. E uma das coisas que eu sempre digo nas reuniões é que se eles estão esperando que eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo ou realizando, vão morrer antes do tempo, todos, e eu vou ficar. Porque eu enxergo o amanhã. Eu não me conformo com esse papel, com esse microfone. É ambição, mas é ambição não em detrimento do outro. É ambição de superação, de vencer o obstáculo. Eu estou correto? A sua manifestação, Leite, está conectada ao mandato que Deus concedeu aos nossos primeiros pais lá no Éden. Quando Deus criou Adão e Eva e pôs ali os nossos primeiros pais naquele jardim, embora aquele jardim tivesse um caráter de perfeição porque foi criado pelo próprio Deus, mas Deus não fez aquele jardim finalizado. Deus disse para eles que eles deveriam guardar e cultivar aquele jardim. Significa dizer que Deus concedeu a eles um jardim inacabado. Então, através dos talentos e dons que Deus concedeu a eles, nossos primeiros pais, eles deveriam fazer aquele jardim mais bonito do que eles receberam. Cultivar aquele jardim, regar aquele jardim, guardar aquele jardim, expandir aquele jardim. Então, esse é um mandato que na teologia nós chamamos de mandato cultural. É o mandato de desenvolver o ambiente onde nós estamos. Se nós pegamos aquele ambiente como uma propriedade sem plantas, sem sombras, sem árvores frutíferas, por que depois de 10 anos aquele ambiente não está mais bonito, mais verde, não é? E Deus nos deu essa missão, Deus nos deu talentos, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu dons para que esses dons sejam desenvolvidos. Isso é mandato cultural. Na verdade, são 3 mandatos, né? O mandato espiritual, que trata da nossa relação com Deus, uma relação vertical, né? Então, Deus, ao final de cada dia, ele vinha para uma conversa, para um bate-papo com Adão. Adão prestava um relatório sobre o dia, tinha ali um tempo de comunhão, de conversa, de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, mandato espiritual. Havia também o mandato social,
ele e a sua esposa e, consequentemente, a família que haveria de vir a partir daquele primeiro casal. Isso é mandato social, isto é família, isto é sociedade. Então, Deus o colocou ali para desenvolver relacionamentos, estar ligado a pessoas, servindo a pessoas a partir da sua própria família e, por extensão, a família ampliada, que é a sociedade. E o mandato cultural, que é o trabalho, que é o estudo, que é a produção científica, que é as descobertas, que é a pesquisa. Então, Deus deu a nós esses 3 mandatos: espiritual, social e cultural. E esse que você manifesta aí, expressa, é mandato cultural. Você quer que o seu trabalho se torne cada vez mais aperfeiçoado e que os seus funcionários também aperfeiçoem o seu serviço, a sua qualificação. Então, isso é mandato cultural. Tudo é possível, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Pastor, dentro dessa linha de 3, essa lista tríplice, você citou, espiritual, social e cultural, gera-se, são razões de expectativas, razões de ascensão do nosso futuro no quesito esperança, são instrumentos de valorização a cada dia do nosso futuro, a esperança do nosso futuro. Sim. Diferenciado. Olha, Leite, há uma palavra na Bíblia que traduz muito bem isso, é a palavra shalom. A palavra shalom, que está ligada à palavra paz, se refere a um bem-estar pleno, onde esse bem-estar pleno acontece nessas 3 dimensões mencionadas, né? A pessoa está em paz com Deus, sua consciência apaziguada, né? Seu relacionamento harmonioso com o Criador. Ela está em paz consigo mesma, né, em seu próprio mundo interior, em razão da alegria de ser tida como alguém que foi colocado para refletir Deus nesse mundo. E ela está em paz com o seu próximo, que é o mandato social. Ela está em paz com o seu cônjuge, com o seu pai, com o seu filho. Ela está em paz com os seus funcionários ou com o seu chefe, está em paz com seus vizinhos, ela está em paz com os seus semelhantes. E ela também está em paz na sua vocação, na sua profissão, no seu trabalho, no desempenho das habilidades que Deus concedeu a essa pessoa. Então isso é o shalom. O shalom é paz no nível vertical, no nível existencial, no nível dos relacionamentos e no nível do trabalho, da cultura, da produção, né? O fato é que, em razão da presença do pecado em nossos corações, que foi uma decisão trágica dos nossos primeiros pais, ao ouvir a voz do tentador dizendo que eles poderiam trilhar por um caminho de independência. E com isso nós perdemos, houve um rompimento da relação criatura-criador, houve um rompimento da própria autopercepção, né, de você olhar para você mesmo e saber quem você é. Hoje, se você perguntar para um ser humano quem você é, ele tem dificuldade de entender a sua própria identidade. Isso em razão desse rompimento do relacionamento entre ele e Deus, que afeta a si mesmo, que afeta o seu relacionamento com os seus semelhantes e que vai afetar também a sua produção, o seu trabalho, né? O trabalho às vezes vira mais um meio de exploração do que um meio de serviço. Pastor, aproveitando a deixa da lista tríplice, aproveitando a deixa da expressão shalom, do significado do qual foi exposto, e aproveitando a deixa do quesito esperança, se eu coloco tudo isso em um espaço dentro de mim, é possível eu superar, eu vencer os obstáculos e sair lá daquela linha do início do programa, quando você falou que nós somos o primeiro lugar que não deveríamos ser em ansiedade, o quinto lugar que não deveríamos ser em depressão, e superar tudo isso. Esse contexto primeiro supera esse segundo, mas esse comentário você vai fazer no próximo bloco, porque agora eu vou preparar aqui um cafezinho especial para você, tá bom? Você
dada a sua idade, né? Eu tenho que lhe tratar com você. Pastor, por falar em água, vamos tomar uma água São Geraldo? Opa! Por favor. Olha, a produção preparou um cafezinho aqui especial, pastor. Por gentileza. Muito obrigado. E a você, quer conhecer um pouco mais a si mesmo, porque afinal de contas, se você olhar para o futuro com esperança, eu tenho certeza que você vai se conhecer melhor. É simples, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, cenário novo, felicidade, gente. Olha, mas em especial a felicidade é você que nos acompanha diariamente. Eu quero externar aqui meu sentimento de alegria. Muito obrigado. Feliz 2025. Estamos começando o ano, estamos começando aí uma nova etapa do programa Café com Leite, né? Mas sempre com o objetivo de atingir o seu coração, o seu ego, te manter bem informado, para que você se posicione, como dito aqui pelo nosso convidado, o pastor Marcos, você olhar para si mesmo, né? Refletir e ver que caminho você quer tomar. A esperança, ela existe, o futuro está aí à nossa frente, para quem quer, né? Quem quer se extinguir rápido ou eliminar o seu futuro é problema de cada um, o livre-arbítrio lhe cabe. Mas fica aqui a nossa mensagem através do pastor Marco com esse tema, olhando para o futuro com esperança. Pastor Marcos, ele é pastor titular da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Juazeiro do Norte, e nos deixa feliz com sua aula sobre este assunto. E então, pastor, voltando àquele assunto do bloco anterior, né? Se buscarmos tudo isso, lá no início, essa questão do primeiro lugar, que é um primeiro lugar horrível, né? Da questão da ansiedade, né? Somos um país de pessoas. Eu acho que eu não tenho tempo de ser ansioso. Eu sou ansioso, aquela ansiedade comum do dia a dia. Por si só, todos nós já somos, né? Mas assim, a depressão também, esse problema que o senhor falou, o quinto lugar, eu acho isso um absurdo. Era para sermos o último lugar. Era para sermos o primeiro em esperança, expectativa, em melhoras, né? Mas buscando aquele espaço, o shalom, buscando os espaços que nós temos na lista tríplice que o senhor citou, da espiritualidade, né? Da sociedade, da cultura e tal. Um certo conflito. É possível superar isso, pastor? É possível a gente pisar, esmagar e deixar isso aqui, em último lugar, com isso aqui? Veja, Leite, nós precisamos diagnosticar, não é, o problema antes de tratar, não é? Se nós falharmos no diagnóstico, a gente falha também no tratamento. Então, veja, existe aspectos positivos na própria ansiedade. E eu vejo pelo menos dois. O primeiro aspecto positivo é que a ansiedade, que esconde medo, porque a base da ansiedade é medo, é insegurança, é receio, né? Então, o medo é a base da ansiedade. E a mensagem é que existe perigos à vista, é que há situações de prejuízos que nós iremos enfrentar, há problemas maiores do que a nossa capacidade de resolver, e em certo sentido, existe elementos de verdade nisso. Mas esses elementos de verdade devem nos fazer aprender duas coisas com a ansiedade. Primeiro, nós somos pequenos mesmos. Nós temos as nossas limitações e fragilidades.
E, de fato, existem problemas maiores do que nós. Mas a segunda coisa, quando nós tomamos consciência da nossa fragilidade, da nossa finitude, das nossas limitações, isso deve nos levar a buscar o tratamento. E o tratamento começa em buscar aquele que é maior do que nós. Eu lembro de alguém que disse assim: eu sempre ofereci a Deus as minhas fraquezas, e Ele sempre me ofereceu a sua força. Então, quando nós oferecemos a Deus nossa pequenez, oferecemos a Deus nossa fraqueza, nossas limitações, dizendo: Deus, me ajude, eu preciso de Ti. Por isso, a oração ganha um lugar tão importante nesse processo. Buscar a Deus já confessando a nossa impotência, já confessando as nossas limitações diante de desafios que são maiores do que nós. Então, esse medo é um alarme. É um alarme que deve nos levar a buscar ajuda espiritual, a buscar ajuda em relacionamentos, a buscar ajuda profissional. O que nós não podemos é ser paralisado pelo medo. É que o medo nos estagne, nos faça olhar para trás e achar que não nos resta Seja nada. maior. Isso, exatamente, nos paralise, não é? E o que é interessante é quando a gente vai observar as várias máscaras que o medo se reveste, a gente até se espanta quanto o nosso medo se utiliza de máscaras. Eu até anotei aqui algumas, Leite. Por exemplo, quando alguém está com um profundo sentimento de culpa, qual o tipo de medo que a culpa esconde? O medo do julgamento, o medo de ser reprovado, o medo de não alcançar aquela aprovação, aquela aceitação que você desejava. Então a culpa esconde o medo de ser reprovado. Quando você experimenta vergonha, a vergonha esconde qual tipo de medo? O medo de ser exposto diante dos outros, o medo da exposição, o medo que as pessoas vejam a nossa nudez, a nossa fraqueza, as nossas limitações. E por que não admitir que nós de fato temos as nossas, por um lado, virtudes, mas também temos os nossos defeitos e limitações, e que estas falhas também vão aparecer, e não apenas as virtudes. Então, a vergonha é o medo da exposição. A raiva, por exemplo. A raiva esconde um tipo de medo também. A raiva esconde o medo de que aquela situação me derrote, e por isso eu tenho que já me engrandecer sobre o outro antes que aquela pessoa me derrote. Então você já vê o outro como inimigo, como um competidor. Então é o medo do fracasso, é o medo da derrota, é o medo de que o outro ganhe e você chegue em segundo lugar, e aí você já coloca o outro como teu inimigo. A própria depressão. A depressão é aquele medo que desistiu de lutar. É aquele medo que acorda de manhã e diz assim: esse vai ser o pior dia da minha vida. Essa vai ser a pior semana. Então, é esse medo que desistiu de lutar. Então, são várias formas que o medo encontra para se manifestar, e que às vezes a gente nem percebe que por trás daquele comportamento há inseguranças, há medos. E, Leite, por falar em medo, você sabe qual é a expressão mais repetida, uma das expressões mais repetidas na Bíblia? Medo. Mais de 300 vezes é Deus olhando para nós e dizendo: não temais, não tenha medo, eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu não te desampararei, eu te sustentarei. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, veja, como Deus sabe que nós somos medrosos por natureza, então tantas vezes ele repete, como um pai repete para o filho: filho, não tenha medo, eu estou aqui, meu filho. Não tenha medo, eu estou aqui. É a minha força, é a minha capacidade, é o meu poder que está ao teu favor. Então,
olhar para o futuro com esperança é olhar para o futuro sem medo. Pastor, eu aproveitando essas suas palavras, e eu achei até que esse tema medo, ele poderá servir de tema de um próximo programa, sabe? Eu achei assim, ele me provocou o tamanho, né, a dimensão dessa expressão nas pessoas, e isso será instrumento de um programa oportunamente. Mas me diga uma coisa, o medo de buscar Deus quando estou bem, por quê? Isso eu estou fazendo uma afirmação, considerando que quando eu vou na rua aqui, se eu chutar uma pedra, aí eu me lembro de Deus. Se eu sofrer um acidente, eu me lembro de Deus. Se eu cair, eu me lembro de Deus. Se eu fui assaltado, eu me lembro de Deus. Se houver uma briga, eu me lembro de Deus. Tudo, eu me lembro de Deus. Mas quando eu estou sorrindo, quando eu estou feliz, quando eu estou acalentado por um momento de felicidade, em qualquer sentido, o que é que acontece? Eu esqueço de Deus. Isso não é 100%, mas é muito comum. Nós, eu vou dizer nós, porque nós, seres humanos, somos assim, ou seja, nós esquecemos de agradecer. Isso. Esquecemos de agradecer. E quando nós estamos bem, eu, por exemplo, agora eu estou super bem de saúde, graças a Deus. Mas eu só me lembro dele quando eu levo uma pancada. Nós somos inclinados, isso em razão de sermos pecadores, em razão de muitas vezes pensarmos que as nossas conquistas é devida apenas à nossa inteligência, à nossa capacidade, à nossa força. Quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, e Deus conduziu aquele povo pelo deserto durante 40 anos, e a promessa era que o povo... É para desistir, né? É para desistir, né? Mas Deus mesmo mostrou para aquele povo que ele estava presente. É tanto que durante a noite uma coluna de fogo acompanhava o povo na caminhada. Durante o dia, uma nuvem protegia o povo do sol. E durante todo o processo, Deus enviava o maná, que era o alimento diário para o povo. E é interessante, porque o povo só podia sair do arraial para colher o maná suficiente para o dia. E alguns, por falta de confiança, por falta de esperança de que o Deus que deu o maná hoje é o mesmo Deus que vai dar o maná amanhã. Sabe o que ele fazia? Alguns com esse medo de, mas será que amanhã ele vai continuar mandando esse maná? E se ele não mandar? E se ele não mandar? Pegava 2 ou 3 porções, alimentava-se da porção suficiente para o dia, guardava essas 2 outras porções. Sabe o que acontecia com essas 2 porções no dia seguinte? Estava podre, porque Deus estava querendo ensinar para aquele povo e para nós também, de que nós devemos aprender a pedir e a se contentar com o pão nosso de cada dia. Entendendo que é Ele que nos provê. É Ele que provê a inteligência, é Ele que provê o talento para ser desenvolvido, é Ele que provê as oportunidades, é Ele que provê. Então, essa confiança, muitas vezes em nós, encerrando em nós mesmos, faz com que a gente perca essa capacidade de agradecer. Mas eu posso ter esperança sem buscar, só aproveitando a deixa do exemplo, pastor, é que, por exemplo, eu guardo para amanhã na insegurança, no medo de não tê-lo. Amanhã Deus não vai me dar, pode ser que ele esqueça, ele adormeceu no caminho, não me trouxe, né? Mas aí é o seguinte, atualmente, eu posso jogar esse medo fora e ficar aqui e aguardar que caia do céu, que Deus vai me trazer. Deus, eu imagino, eu creio que Ele me dá oportunidades para eu fazer com que aconteça.
Veja bem, o contexto em que esta passagem foi escrita era uma caminhada pelo deserto. Então, veja, não se produz no deserto. Não se produz, Não se planta no deserto, naquele contexto temporal histórico do povo. Sim. Então, no deserto não tem farmácia, no deserto não tem padaria, no deserto não tem plantio. Então, naquele contexto, a única esperança daquele povo, daquela multidão que saiu do Egito para Canaã, só era Deus. Então aquele povo estava sendo treinado a confiar em Deus, para que depois, ao chegar na terra que mana leite e mel, na terra do plantio, na terra que eles haveriam de trabalhar e produzir, eles lembrassem. E é isso que o Senhor Deus quer ensinar para esse povo. Quando vocês entrarem naquela terra, é uma terra fértil, é uma terra que o que vocês plantarem vai produzir, mas não esqueçam, quando vocês colherem as safras de vocês, quando vocês também escavarem os minérios que há muito naquela terra, pedras preciosas, não pensem que foi o braço de vocês que deu isso para vocês. Não pensem que foi por causa da força, da inteligência de vocês. Continua sendo Deus, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então e o que Deus nos oferece é para ser utilizado segundo a vontade dele. E essa terra fértil só há de frutificar diante do plantio, né? Gente, o nosso tema de hoje, olhando para o futuro com esperança, e o meu convidado é o pastor Marcos Aurélio, aqui no programa Café com Leite. Pastor, vamos beber mais água, São Geraldo? Pois não, favor. Vamos lá. Pastor, e um cafezinho? Minha produção é especial, prepara com muito carinho, por favor. Esse é o café da melhor qualidade. Esse é café sem nome, viu? As pessoas perguntam se tem café, eu digo, vai lá no Café com Leite. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltaremos em instantes. Nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, quero aqui de forma muito especial agradecer pela sua companhia, pela sua audiência e dizer que você nos acompanha aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, divulgue nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, o programa Café com Leite, a TV Café com Leite, a TV Verde Vale. São emissoras regionalizadas, são emissoras que transmitem coisas nossas, coisas próximas, porém conteúdos construtivos para você. Portanto, eu tenho a honra de tê-lo como espectador diariamente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá? Meu convidado de hoje é o pastor Marcos Aurélio, ele que é pastor titular da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Juazeiro do Norte, que nos oportuniza um momento rico sobre este tema, olhando para o futuro com esperança. Pastor, nós estamos chegando ao final do programa, e esperança, inclusive na passagem de ano, eu ia passando em algum lugar, não prestei atenção bem a quem era a pessoa, mas um cidadão no microfone, eu estava de passagem, não estava no local, mas ouvi a esperança. A palavra de ordem do ano 2025 é esperança. Coincidentemente, ele disse isso há poucos dias atrás, aí, dia 1º. E isso, diante da nossa conversa, me chamou a atenção, que eu ouvi e aquilo mentalizou, porque o ano passado eu ouvi não na mesma pessoa, mas a esperança, a palavra de ordem era gratidão. Uhum. E agora esperança, eu só fiz esse comparativo aí. Mas esperança, pastor, espera-se expectativa, né? Querer, sabe? E buscar, sabe? Vontades e desejo de atingir determinado foco, mas desesperança
É o contrário de tudo isso, né? É possível vencer a desesperança, pastor? Com certeza, evidentemente não simplesmente na força do braço, mas, sobretudo, olhando para o caminho que o nosso Deus nos apresenta. E Deus é tudo, né? eu peço a sua permissão para oferecer 3 princípios fundamentais para que nós possamos vencer a desesperança. E o primeiro deles está em Tiago, no apóstolo Tiago, no capítulo 4 de Tiago, versículos 13 e 15, quando o apóstolo ele está repreendendo alguns negociantes que planejavam a viagem no dia seguinte para determinada cidade, mas nem sequer olhava para cima para dizer assim: se Deus quiser, nós iremos. Se Deus quiser, nós chegaremos lá. Se Deus quiser, nós negociaremos. Se Deus quiser, nós teremos lucros. Então, Tiago disse: vocês não sabem o que é a vida, vocês não sabem nem sequer se amanhã vocês acordarão com vida. E ele diz, ao invés de simplesmente dizer nós iremos, faça assim: se o Senhor quiser, nós iremos. Se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Qual é o princípio, qual é o remédio aqui, a primeira dose desse remédio para vencer a desesperança? Saber que o amanhã da minha vida, o amanhã da sua vida, Leite, o amanhã da vida do espectador está nas mãos de Deus. Então, o amanhã pertence a Deus. Então, lembra disso aos nossos amigos telespectadores. O amanhã da sua vida pertence a Deus, não a nós. A gente faz planos, mas a resposta certa vem dele. Porque ele tem os nossos dias contados em suas mãos. Essa é a primeira. A segunda passagem se encontra em Mateus capítulo 6, palavras do Senhor Jesus, quando ele percebeu que os seus discípulos estavam um tanto entrando em inquietação e desespero sobre 3 perguntas fundamentais. 1, que comeremos amanhã? 2, o que beberemos amanhã? 3, com o que nos vestiremos amanhã? Então, necessidades básicas: comer, beber e se vestir. E eles não estavam preocupados com luxo, mas com coisas básicas. Mesmo assim, Jesus Cristo fez eles olharem para os pássaros e olharem para as plantas e perguntar para eles: quem é que cuida dos pássaros e das plantas? Então, Jesus Cristo mostrou que ele é quem cuida da sua criação. E ele disse: olha, se o Criador cuida de pássaros e de plantas, vocês são mais valiosos do que um pássaro e do que uma planta. Então, esse é o segundo princípio. Deus sustenta a criação e Deus sustenta de forma especial os seus filhos, aqueles que creem no nome dele, aqueles que dependem do seu poder. Então, a primeira medicação aí é: o amanhã pertence a Deus e não a nós. Então, confia nele. Segunda é que ele é quem sustenta a criação e, de forma especial, os seus próprios filhos. E, finalmente, um outro texto, Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, quando o apóstolo Paulo diz assim: Deus faz com que todas as coisas que acontecem na nossa vida, sejam as boas ou as más, sejam as coisas positivas ou negativas, tudo isso vai cooperar para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, esta é a certeza que nós temos, é que Deus vai utilizar as circunstâncias da nossa vida para promover a glória dele e o nosso bem. Então, Deus faz tudo com um bom propósito. Ainda que o pneu do carro fure na estrada, Deus sabe por quê e para quê. Então, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Daí a esperança nunca morre. Eu
eu acho esse tema, essa expressão, esperança, eu não diria uma expressão, mas eu diria um livro, porque a palavra por si só, ela constrói um livro, constrói um conteúdo significativo, que é a expressão esperança, né? E as pessoas precisam, de certa forma, construir dentro de si uma esperança, seria repetitivo, mas construtiva, né? Construir uma esperança construtiva. Porque, na verdade, essa desesperança com esse avanço tecnológico, com essa coisa voltada para a internet, não diria da internet, essa tecnologia tão crescente que nos tira muitas vezes. Eu, às vezes, recebo até uma mensagem e as pessoas, no final, quando falam em Deus, né, e no finalzinho, se fosse uma piada ou algo, de certa forma, até cita algumas expressões, você transmitiria isso aqui para várias pessoas, mas eu estou falando de Deus. Passe para seus amigos. Muitas vezes a gente tem vergonha. Quando eu digo nós temos vergonha, porque nós somos seres humanos e eu não posso me excluir, né? Eu estou no meio também. Então, assim, e isso faz com que a gente fique na desesperança, porque, como você disse, o Deus, acima de tudo, Deus é quem faz. Deus é dono de tudo. Mas sabe o que é, pastor? Eu imagino que não vai acontecer comigo. Não é assim? Sim. O carro capotou ali, mas comigo não vai, porque eu dirijo direitinho. Aconteceu, alguém caiu ali e quebrou o pescoço, mas comigo não vai acontecer. Alguém está cometido de um câncer, mas comigo não vai, comigo nunca vai ser. Então, mas eu esqueço que quem manda em mim é Deus, né? Verdade. O apóstolo Paulo, ele estava preso à beira do martírio. O imperador romano Nero, ali por volta de 67, foi o imperador que ordenou a morte do apóstolo Paulo, em razão da sua fé e da sua pregação. E Paulo, ele envia uma carta para Timóteo, e ele usa a seguinte frase lá, até para encorajar Timóteo, um jovem pastor, um jovem pregador, dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Então Paulo, ele tinha uma consciência de que ele tinha cumprido o seu dever. Um homem que olha para trás, para a sua história, e tem consciência tranquila de que ele cumpriu o dever conforme Deus o concedeu para realizar a sua missão aqui. Combati o bom combate, ou seja, era um combate bom, não era uma guerra qualquer, não era brigar por futilidades, mas pelo anúncio do Evangelho, pelo anúncio da esperança, pelo anúncio da salvação em Cristo. Combati o bom combate, completei a carreira, ou seja, ele não desistiu no meio do caminho, e ele guardou o que nós temos de mais importante, que é a fé. Guardei a fé, a fidelidade, a confiança em Deus, e ele estava certo naquele momento de que a coroa da justiça, a coroa da glória celestial estava prometida para ele, que no momento que a espada cortasse o pescoço do grande apóstolo, a alma dele abraçava o seu Salvador na mansão celestial. Então, era um homem cheio de esperança, mesmo à beira da morte. Olha só, no último momento de sua vida, a esperança ainda florava de forma muito, muito ardente, né? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, Porque dizer que você é esperançoso, com muita saúde, muito talento, boas oportunidades, você tem uma circunstância que favorece. Mas, às vezes, a gente está no vale, não é? Sim. Às vezes a gente está no leito da enfermidade, às vezes até no leito da morte, e a esperança precisa estar presente também nessas horas, para que a gente possa não apenas olhar para as circunstâncias, mas olhar, motivo. Exatamente, olhar para aquele que está além das circunstâncias, cumprindo o propósito dele na nossa vida. Quando tem alguém que só reclama disso, por que sou eu que estou aqui? Verdade, verdade. Mas é isso, vamos esperar que estas suas palavras de hoje construa
no ego de alguém e que simplesmente não faça uso da esperança de momentos de externar palavras, sabe? Aquele momento em que eu digo, eu tenho esperança que eu vou ficar bom. Eu tenho esperança que eu vou ganhar isso, eu tenho esperança que eu vou fazer otimismo aquilo. momentâneo, né? Momentâneo, coisa que sai de forma aleatória. Ela não sai do seu ego com Deus acompanhado, né? Do seu íntimo, do né? seu íntimo, né? Estou conversando aqui com o pastor Marcos Aurélio, falando sobre este tema que, de certa forma, nos empolga cada palavra e cada expressão usada, que é olhando para o futuro com esperança. Pastor, nossa conversa está maravilhosa, mas eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente já volta, tá bom? Pois não, vamos sim. Gente, fique ligado, tema esplêndido, espetacular, e eu estou com esperança de que você vai continuar ligado. Daqui a pouquinho a gente volta. Me deliciei de uma água mineral São Geraldo, de um cafezinho aqui na companhia do pastor Marcos Aurélio, ele que abrilhantou nosso programa de forma muito confortável com a expressão, né, esperança, né, e isso nos faz cada vez mais vencermos o medo e ficarmos sempre na expectativa de que a esperança, sim, ainda é a última que morre. Vamos à luta, vamos continuar. Antes de agradecer aqui ao pastor, eu queria mandar aqui um abraço de forma muito especial para a Aline e Anne, do Cartório Machado, as meninas lá do Cartório Machado, que estão sempre acompanhando o programa. Perdemos recentemente a nossa querida amiga Ayala, que sempre nos acompanhava também o programa, suas filhinhas. Beijo do coração às suas filhinhas. Senti muito, viu, pessoal, a partida da nossa querida Ayala, mas fica aqui a nossa homenagem e o respeito a toda a Ayala e todos os seus familiares, né? Damiana, esposa de Sérgio, lá de Barbalha. Alô, Sérgio, olha aqui, eu falando aqui no nome de Damiana, né? Mandando um abraço para ela. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Ela está sempre ligada. Dona Salete e tia Jô, no aeroporto. Olha, o netinho dela disse que Dona Salete... Dona Salete, foi seu neto, viu? Não perguntei o nome dele, mas ele disse que ele e tia Jô assistem o Café com Leite todo dia. Então, 2025 maravilhoso para a senhora e para toda a sua família. Muito obrigado. Marcos Antônio Santana, que é segurança de Dr. Raimundo. Ele me parou ali. Sou segurança de Dr. Raimundo Macedo. Se você não mandar um alô para mim, vou ficar triste. E outras pessoas também que assistem o programa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado aí pela sua audiência. Pastor, chegamos ao final. Tema espetacular, tema provocante à reflexão. Eu acho que isso é o mais importante, porque se nós provocarmos a reflexão, isso já é uma passada. Quero te agradecer por esse momento, quero dizer que a esperança ela vai permanecer em mim na expectativa de que voltarás aqui ao nosso programa. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, Leite, é uma satisfação poder voltar a esse espaço aqui de comunicação, de edificação de vidas, levando a boa mensagem para tantas pessoas que acompanham o seu belo trabalho. E eu encerro com aquela frase bem oportuna para o início do ano, né? O ano não será novo para aqueles que permanecem nos velhos erros. Com certeza. Agora, se nós tomarmos atitudes novas, nos arrepender dos velhos erros, teremos um ano novo, e é isso que nós desejamos para todos os telespectadores que acompanham aqui o nosso amigo Leite. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho, e lembre-se, permaneça em 2025 com os problemas e as dificuldades e tudo aquilo que te incomodou em 2024 e 3 e etc. E terás em 2025 um ano velho. Como dito pelo nosso convidado de hoje, o pastor Marcos Aurélio. Gente, obrigado aí pelo carinho, obrigado à produção por produzir aqui esse cenário novo aqui de forma muito tranquila. Adorei, amei,
Estou apaixonado. Muito obrigado a você que nos acompanha diariamente. Beijo a todos. Fiquem com Deus e que Deus